Olá, sejam muito bem-vindos ao Psicologia em Pauta. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para responder uma pergunta que é assim fundamental. De onde é que veio a psicologia? Porque pensa bem, antes de existir laboratório, antes das teorias que a gente estuda, as grandes perguntas sobre a mente humana, elas já estavam aí, no ar. Então, vamos juntos descobrir quem começou a fazer essas perguntas e, mais importante, como isso tudo acabou moldando o que a gente estuda hoje na faculdade. Então a pergunta que vai guiar a gente é essa. Antes da gente ouvir falar em Freud, antes mesmo do Wundt e do primeiro laboratório, como é que se entendia a tal da alma humana? E olha, essa pergunta não é só uma curiosidade histórica, não. As respostas que foram dadas séculos atrás, elas são, literalmente, a fundação, o alicerce sobre o qual a psicologia moderna foi construída. É essa investigação que a gente começa agora. E o nosso ponto de partida é a Roma Antiga. Mas calma, não vamos falar só de gladiadores e aquedutos. O que é crucial entender sobre os romanos é que eles foram os grandes herdeiros do pensamento grego. Sabe, eles pegaram aquelas perguntas incríveis dos filósofos como Platão, Aristóteles e não deixaram morrer. Eles funcionaram como uma ponte, sabe? Uma ponte essencial que conectou o conhecimento da antiguidade com tudo o que viria depois. E essa herança não era só uma coisa abstrata, filosófica demais. Um exemplo perfeito disso é o mito de Eros, que representa o amor, e Psique, a alma. A história original é grega, claro, mas quem a tornou super famosa, quem a imortalizou, foi um escritor romano, o Apuleu. Isso mostra pra gente como essa busca por entender a alma, que é, a essência da palavra psicologia, era um tema central, um tema que fascinava e atravessava culturas. Mas a investigação deles não parava nos mitos. E aqui entra uma figura importantíssima, Cláudio Galeno. Ele era médico e, por ser médico, ele trouxe a discussão para um outro nível, para o corpo. Ele foi um dos primeiros a propor uma ideia que, na época, era revolucionária, que o nosso temperamento, a nossa personalidade, não era algo só do espírito. Não, tinha a ver com fatores bem físicos, observáveis. Coisas como o que a gente come, o clima do lugar onde a gente vive. Pensa que virada de chave. E foi a partir daí que o Galeno criou uma das primeiras tipologias de personalidade da história. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Soa familiar, né? Pois é, essa foi uma das primeiríssimas tentativas de organizar, de sistematizar as diferenças entre as pessoas. É um eco muito claro do que a gente estuda hoje com as teorias de traços de personalidade, tipo o Big Five. A semente estava ali. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. E aqui a investigação muda assim, da água para o vinho. Com Santo Agostinho, a gente sai do foco no corpo, no mundo externo, para mergulhar de cabeça num território completamente novo e super complexo. O nosso mundo interior, literalmente, a virada da psicologia para dentro de nós mesmos. E olha, poucas frases resumem tão bem essa nova perspectiva quanto esta aqui, de Agostinho. O homem é um escravo da memória. Para pensar no peso disso. Ele não está dizendo que a gente tem uma memória, ele está dizendo que a memória nos tem, que ela nos possui. Isso sugere, pela primeira vez de forma tão clara, que existe uma força interna que, muitas vezes, a gente simplesmente não controla. É que para Agostinho, a memória não era um arquivo morto, sabe? Era uma força viva, ativa, que podia simplesmente nos assaltar com lembranças que a gente não pediu para ter. Essas reminiscências incontroláveis, soa familiar de novo? Pois é, séculos, mas séculos mesmo, antes de Freud falar do inconsciente, Agostinho já estava descrevendo uma dinâmica mental muito, mas muito parecida. Foi uma exploração pioneira do nosso universo particular. Essa linha do tempo aqui ilustra essa jornada de forma perfeita. Dá pra ver que é uma verdadeira corrida de revezamento de ideias, né? O Galeno passa o bastão pro Agostinho, que corre com ele, leva o pensamento adiante e já vai preparando o terreno pro próximo grande nome da nossa história, Tomás de Aquino. E aí, com Tomás de Aquino, a gente entra de vez na Idade Média. E aqui, a gente precisa fazer uma pausa e conversar sobre um mal-entendido gigantesco. Aquela famosa ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, sabe? 1000 anos em que nada aconteceu, só estagnação intelectual. Bom, vamos desmistificar isso agora mesmo. De um lado, a gente tem o mito, que fala em ignorância e em estagnação. Do outro, a realidade, que a pesquisa histórica séria comprova. Foi um período de avanços culturais e tecnológicos muito significativos. Essa história de Idade das Trevas foi um apelido que veio muito tempo depois e que, falando bem a real, não bate com os fatos. Pensa só, as universidades, esses centros do saber que são tão importantes para a gente hoje, nasceram exatamente nesse período.
E não foi só isso. Inovações tecnológicas, como o arado de ferro, transformaram completamente a sociedade da época. Então, longe de ser uma era de trevas, foi uma época que construiu as bases, as instituições que permitiram o próximo grande salto intelectual. E é nesse ambiente de muita efervescência intelectual que surge uma figura, um gigante mesmo, São Tomás de Aquino. E a missão que ele assumiu para si foi monumental. Ele se propôs a pegar dois mundos que na época pareciam totalmente irreconciliáveis, de um lado a fé cristã, do outro a razão dos filósofos gregos, e juntar os dois. A estratégia dele foi simplesmente genial. Primeiro passo, ele foi lá e resgatou o pensamento lógico de Aristóteles, que estava meio esquecido. Segundo passo, ele integrou essa razão grega com a teologia cristã, mostrando para todo mundo que, olha só, fé e razão não precisam ser inimigas. E no terceiro passo, ao fazer isso, ele criou uma estrutura de pensamento completamente nova. Uma que não apenas preservou o conhecimento antigo, mas deu um novo fôlego para ele no Ocidente. E aqui, pessoal, está a conexão direta com a psicologia. O que o Aquino fez foi pegar aquela teoria da alma do Aristóteles, lembra? Aquela ideia de que a gente tem uma alma vegetativa, responsável pelas funções básicas da vida, uma sensitiva, que cuida das sensações e do movimento, e uma racional, do pensamento e do intelecto, e tornou esse conceito central no pensamento ocidental. Essa visão de uma estrutura hierárquica da mente, nossa, isso influenciou o jeito de pensar sobre a natureza humana por séculos e séculos. Então, resumindo, o que a gente viu aqui foi uma construção, sabe, tijolo por tijolo. A gente teve a busca do Galeno pelos temperamentos, depois o mergulho profundo do Agostinho no nosso mundo interior e, por fim, a grande síntese do Aquino. Juntos, eles não estavam só fazendo filosofia, eles estavam, sem saber, construindo a fundação, o alicerce, onde um dia o grande edifício da psicologia seria erguido. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir. Da próxima vez, na faculdade, que aparecer um estudo sobre teorias da personalidade, da memória ou da cognição, tenta fazer esse exercício. Tenta ouvir os ecos desses caras. Que traços do Galeno, do Agostinho ou do Aquino a gente consegue identificar nessas teorias modernas que estudamos hoje? Acredite, a história está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. E aí, gostaram dessa viagem pelas raízes da psicologia? Se essa análise ajudou a conectar os pontos, então que tal mostrar um apoio? É super simples. Curta o vídeo, se inscreva aqui no Psicologia em Pauta para não perder os próximos e, claro, compartilhe com os amigos e colegas da faculdade. E ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de tema? Deixa tudo aí nos comentários. A gente se vê na próxima.